Bom, então uma boa noite para todos. Uma alegria muito grande estar de volta, depois de 2 semanas, né, de trabalho na festa. Nós agradecemos aqui a presença de todos que puderam colaborar de alguma forma. E aqui estamos novamente com a tarefa de trazer um comentário acerca do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no capítulo de número 6, o Cristo Consolador, e coube-nos, portanto, trazer uma reflexão dos últimos itens, encerrando o capítulo, itens 5, 6, 7, 8, intitulados por Allan Kardec como o Advento do Espírito de Verdade. Nós vamos falar, então, de 4 mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade, mas que uma delas, a de número 5, o item de número 5, se nós formos estudarmos de fato ali a doutrina, nós formos visitar ali o Livro dos Médiuns, segunda obra da codificação, capítulo de número 31, item de número 9. Nós vamos nos deparar com essa mensagem. Mensagem essa muito conhecida por nós, por um determinado momento onde o Espírito da Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Essa mensagem, segundo o codificador, que ele coloca uma nota, ele coloca essa mensagem no Livro dos Médiuns, coloca uma nota embaixo, dizendo que quem assinou essa mensagem foi nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só não coloca ela, de fato, não coloca Jesus Cristo no Evangelho, para não dar mais problema ali na questão de aceitação, na época, mas sendo quem recebeu a mensagem um médium de extrema confiança dele, e de acordo com o teor da mensagem, então nosso Senhor Jesus Cristo voltando para nós, trazendo-nos a mensagem mais uma vez, mostrando-nos os caminhos a serem trilhados, a serem seguidos, dando-nos ali a fórmula, de certo modo, a ser vivida, a conduta que nós devemos adotar para as nossas vidas. Vale recordar aqui que a palavra advento traz-nos um significado de chegada, acontecimento de algo importante, e o mestre, então, ele cumpre uma promessa que ele havia feito na época que ele esteve conosco, está lá em João capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e então permanecerá eternamente convosco. E então eu rogarei ao Pai. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que permanecerá eternamente convosco. É o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, mas que vós, porque não conhece e não vê, mas vós os conhecereis. E ele então ficará eternamente convosco e estará em vós. Então, o mestre ele promete que em determinado momento ele ia rogar ao Pai que enviasse um outro Consolador. Dito isso, passa-se quase 2 milênios e então vem o Espiritismo, vem então o Consolador prometido, vem então o Espírito de Verdade, trazendo então para nós o entendimento que faltava para conseguirmos acessar com profundidade os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A chave, o Espiritismo torna-se, portanto, a chave para que a gente possa adentrar de fato as portas da sabedoria. Então, nessa mensagem do item número 5, Espírito de Verdade, começa a mensagem dizendo-nos: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, para trazer-lhes a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez a minha palavra antigamente, o Espiritismo, como fez a minha palavra antigamente, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande. Então olha que interessante, né? Ele vem então confirmar: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, ou seja, aqueles que ainda não compreenderam ou mal utilizaram a mensagem
que antes fora trazido pelo Mestre. Muitas vezes, nessa encarnação, nessa religião que nós estamos tendo, no Espiritismo, a graça do Espiritismo, não é a primeira vez que nós estamos tendo um contato, de certo modo, religioso em nossas vidas, com a religião. Viemos já por muitas encarnações errando nesse sentido, e então foi nos dado uma oportunidade nessa, através do Espiritismo, que nos fornece um patrimônio de conhecimento muito acima dos demais encarnados, a fim de que possamos então avançar e vencer as nossas paixões, vencer os nossos interesses inferiores, a fim de que a gente consiga de fato trilhar o nosso caminho da redenção. Trilhar o nosso caminho da redenção. Então vem o Mestre o quê? Dissipar as trevas. Vem o Mestre o quê? Trazendo-nos a verdade. Lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Qual verdade que é essa? Do Deus bom, do Deus grande. Quando nós falamos aqui nos incrédulos, são justamente aqueles que, pelo passar do tempo, com o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento tecnológico, muitos se esqueceram até mesmo de Deus. Muitos atribuíram a si mesmos todos os avanços que aconteceram e que fizeram. O materialismo, de certo modo, tomou conta de nós por um breve momento. E o que acontece quando o materialismo toma conta de nós, ou quando nós nos deixamos levar pelas sensações inferiores, pela busca das paixões, quando atravessamos uma vida voltada somente para a matéria, anestesia o que é a nossa alma. Nós deixamos o que? De sentir, muitas vezes. Tornamos-nos frios. Nós chegamos a duvidar até mesmo da nossa essência, do que nós somos, do espírito. Julgamos que existe somente a matéria, não existe o espírito. Chegamos a pensar até mesmo nisso, esquecemos da nossa essência. Então a nossa alma fica o que é anestesiada, nós duvidamos, esquecemos de que acima de nós há um ser amoroso, um ser que dirige toda a nossa vida, todos os nossos destinos, que nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece sem a sua permissão. O cerne dos ensinamentos do Cristo, o pilar do cristianismo, foi justamente trazer um Deus bom, trazer um Deus Pai, um Deus amoroso. Essa foi a preocupação principal do Cristo. Por isso que todas as vezes quando ele se dirigia a Deus, ele dizia Pai, Pai, Pai amoroso. Não um Deus vingativo como predominava outrora. Quando muitos julgavam e achavam que o Deus era um Deus vingativo, um Deus invejoso, um Deus que castigava. E não, ele nos traz uma nova concepção de um Deus Pai, um Deus amoroso. E a doutrina espírita vem confirmar ainda mais isso, ao dizer-nos de todos os atributos de Deus. Um desenrolar depois com Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, dizendo-nos que Deus, o determinismo divino é o do bem, constituído por uma só lei, a lei de amor. A lei de amor. Então Deus é amor. Todos os atos da nossa vida são cercados da misericórdia, do amor de Deus para nós. Nós não temos a dimensão exata ou a visão correta daquilo que nos acontece e do porquê que nos acontece, mas temos, sem sombra de dúvidas, que o que nos acontece tem ali muito da misericórdia de Deus. Muito da misericórdia de Deus. E a expressão máxima que julgo eu ser essa misericórdia é justamente naquela fala de Pedro, quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos o bem, nós anulamos o mal que nós fizemos. Existe misericórdia maior do que essa? Quando nós espíritas pensamos na expiação, nós pensamos somente no sofrimento, em escolher o que? Sofrer. Pagar aquilo que nós fizemos de errado com o sofrimento.
com a dor. Mas há um outro sentido muito mais nobre para a expiação, que é pagar com o bem. Aquele que muito se dedica e leva uma vida de renúncia e de sacrifício para o próximo, esse está, de fato, expiando, pode ser expiando o seu passado no bem. Como nós temos o exemplo da Ivone Pereira do Amaral, da grande médium, Ivone do Amaral Pereira, que ela vem de 2 reencarnações no erro, de várias reencarnações, 2 ela comete suicídio, e então na reencarnação como Ivone, ela vem com o dom da mediunidade. E ela então passa a existência toda com maestria, onde naquela encarnação ela deveria viver, estava programado para ela viver somente 40 anos, mas ela se dedica de uma tal forma que ela vive até os 89. Tamanha dedicação que ela tinha, tamanho devotamento e abnegação para com a tarefa, para com o próximo, e ela então consegue pagar todo aquele passado de erro, fazendo bem, com amor, com a grande, expressando, portanto, a grande misericórdia de Deus. Agora imaginemos nós espíritas que temos tanto conhecimento, tantas oportunidades. Expressa-se mais uma vez a misericórdia de Deus para conosco, para que a gente possa, de fato, adentrar esse caminho da redenção e não mais utilizar da mensagem do Mestre, das Escrituras, para a satisfação das nossas necessidades inferiores, ou das nossas vontades mais inferiores. Possamos vencer, portanto, as paixões e o sentimento, portanto, prevaleça a nossa natureza corpórea, a nossa natureza material, a nossa natureza material. Então o Espiritismo ele vem trazer-nos, reforçar essa ideia de Deus, vem trazer-nos a concepção ali acerca do mundo espiritual que nos cerca, que nós vivemos imersos a ele, nele, no mundo espiritual. E que então, trazendo, portanto, a ideia e os mecanismos da vida, como funciona todo esse processo, esse entrelaçamento dos destinos que ocorre na nossa vida, que nada é por acaso, daqueles que dos nossos familiares, dos nossos amigos, das situações, então nos traz, portanto, essa verdade, a imutável verdade de que Deus que rege tudo isso. Imaginemos nós reencarnarmos na mesma época, nas condições que nós encarnamos, com os nossos, tendo que passar por aquelas situações com determinada pessoa. Quem que rege tudo isso? Como que rege tudo isso? Só uma inteligência muito acima, que nós não conseguimos nem medir, nem mencionar o tamanho dessa inteligência a fim de que possa reger as nossas vidas. E de uma forma tão discreta que a gente chega até mesmo a duvidar, que a gente nem percebe. Nem aparece. Nem aparece. A gente não consegue nem compreender. Nem compreender. Nossos amigos espirituais, no Livro dos Espíritos, nos falam que para nós compreendermos Deus, falta-nos um sentido, que é a pureza de coração. Quando nós alcançarmos essa pureza de coração, quando de fato o sentimento prevalecer sobre a matéria, aí sim nós compreenderemos Deus. Nós compreenderemos esse ser que nos rege, que nos deu a vida e que nos ama acima de tudo. Acima de tudo. Então o Espírito de verdade ele continua a mensagem dizendo: mas ingratos os homens que se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se enveredaram pelas sendas ásperas da impiedade. Então olha que interessante, olha como que essa visão, essa leitura é tão atual, mesmo tendo sido escrita e ditada no ano de 1860. Os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Eles não utilizaram o caminho que o Mestre deixou, os ensinamentos do Mestre, o Evangelho do Mestre, se afastaram desse caminho e colocaram, portanto, as suas vontades acima desses ensinamentos, acima do amor do Cristo para conosco. E se enveredaram pelas sendas ásperas da impiedade.
da impiedade. Com o passar do tempo, nós vemos os absurdos das guerras santas, utilizando o nome do Cristo e matando em nome do Cristo. Na época da Inquisição, para aqueles que não pensavam como eles, eram lançados então à morte, à tortura. Então, nós vemos, ainda mais nós espíritos, nas reuniões mediúnicas, tantos casos de obsessão, de desobsessão, justamente vindos dessa época ainda. Seculares, perseguições milenares, por justamente nós enveredarmos pela senda da impiedade. E o Mestre deixou um ensinamento para nós, dizendo: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero compaixão. É isso que eu quero. É isso que o Mestre quer. Mede-se a evolução espiritual de um ser de acordo com o tamanho de misericórdia que ele tem dentro dele, o tanto de compaixão que ele tem dentro dele. Não é pelo ensinamento, não é por tantas obras que ele pode fazer, mas o tanto de amor, de compaixão, de misericórdia que ele tem diante do seu semelhante ou diante daqueles que sofrem. O quanto ele é capaz de se condoer com aquela situação. Aí sim é que se mede uma evolução espiritual. O quanto de misericórdia que ele há no seu coração. Então nós trilhamos esse caminho da impiedade. Mais para frente no Evangelho, no capítulo de número 8, nós vemos a mensagem do Espírito Erasto. Ele nos diz que a característica forte da nossa geração é a inteligência. Mas o grande defeito é justamente o quê? A indiferença. A indiferença, a impiedade andam junto. Eu faço o meu, eu fiz o meu, fulano não fez, o problema é dele, ele que faça, ele que conquiste, eu já fiz o meu, ele que se vire. A indiferença, a impiedade, diante do sofrimento. Fulano está nessa situação porque ele quis, não trabalhou, não quer trabalhar, não quer fazer, e não consegue reconhecer ou analisar todas as circunstâncias que muitas das vezes aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que nós tivemos. Ou tem determinadas limitações que nós não temos, mas a pessoa tem. Ou até mesmo ela tem vontades que também nós temos. E o que ela tem somente é necessário ou somente consegue satisfazer o necessário para ela sobreviver, mas ela tem vontades também. Isso tudo faz parte do quê? Da misericórdia, da compaixão. Da compaixão. A frieza, nós vemos aí o egoísmo. Parece que nos últimos tempos, aflorando, parece cada vez mais. Pessoas mais ainda indiferentes, mais ainda impiedosas, mais egoístas, pensando somente em si, esquecendo do semelhante, esquecendo de cumprir, muitas vezes, somente o próprio dever, deixando de cumprir o próprio dever. Mas, como dizem os Espíritos, em um livro dos Espíritos que nos traçam o caminho, que é necessário que chegue o egoísmo a um ponto, a um nível exacerbado, onde que nós possamos então reconhecer de fato e enxergar que é necessário extirpá-lo dos nossos corações, para que nós possamos voltar-nos de fato para o bem e ele seja erradicado de dentro de cada um de nós. De dentro de cada um de nós. Mas em contrapartida, nós nunca vemos tantos movimentos no bem como hoje. Quantos grupos, quantas pessoas falando acerca do bem, falando de Jesus, com quantos trabalhos no bem, mas como os Espíritos dizem, os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles reinarão e sobressairão sobre a terra. Então o Espírito de verdade continua, mas Deus não quer aniquilar os homens. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais mutuamente. Então Deus não quer aniquilar a raça humana. O planeta ele não vai acabar, como muitas vezes nós assim acreditamos. O fim do mundo, vai acabar o mundo. Não, Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, vos socorrais mutuamente.
Ou seja, somente através da consciência daquilo que nós somos, da realidade espiritual, somente através da certeza que a nossa vida não acaba do túmulo, que ela continua, é que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, vencer as nossas más inclinações, termos forças e entender o porquê da prática do bem. Porque o bem que nós praticamos, se nós formos analisar, no presente não traz nenhuma vantagem para nós, muito pelo contrário. Mas aquele que acredita, que tem fé na vida futura, que tem fé no futuro, no porvir, na certeza de que é lá que ele vai colher todo o bem que ele fizer aqui, esse sim dá a demonstração de fé, dá a demonstração de vida, para que ele possa então avançar e vencer a si mesmo, vencer o que? A impiedade. A impiedade. E nós deixamos de ajudar muitas vezes pensando que ninguém está vendo, não faz diferença, deixa para lá, mas muito pelo contrário. Aquele que o mais importante está vendo, o mais importante sabe o que passa dentro de cada um de nós, porque ele está dentro de nós, que é Deus. Então ele enxerga as nossas vidas pelos nossos próprios olhos. Então quando nós deixamos de fazer algo, ou nós somos impiedosos, indiferentes, nós estamos enganando, na verdade, a nós mesmos. Porque Deus está vendo, está claro diante dele, porque ele sabe do nosso sentimento, ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Então não tem nada escondido. Nunca teve e jamais terá. Nada escondido perante o Pai. Por isso que para ele a intenção é muito mais importante do que o próprio ato em si. Eu posso ter muitas atividades aqui, mas a intenção, aquilo que está dentro de mim, só ele é capaz de sondar, só ele é capaz de saber. De vocês eu posso esconder, mas dele não. Então, quando nós chegamos do outro lado, pode ser uma surpresa para nós ou não. Pode ser uma surpresa para nós ou não. A depender daquilo que nós colocamos, da intenção que nós colocamos em nossos atos. Da pureza de intenções ou até mesmo não. Da nossa indiferença. Ou do nosso interesse inferior, dos nossos interesses inferiores. Então, como diz Emmanuel no prefácio da obra Missionários da Luz, fotografado por Chico, ali editado por André Luiz, Emmanuel que escreve os prefácios, ele então diz em determinado momento: congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo uma ponte de luz, pela qual a humanidade transporá os abismos da ignorância e da morte. Olha só que interessante. Somente através, novamente, dessa união sincera de encarnado e desencarnado, é que será construída essa ponte de luz, pela qual a humanidade transporá os abismos da ignorância e da morte. Ignorância acerca dessa realidade, da realidade espiritual que nos serve, da vida que não cessa, que além de tudo nós encontramos vida, e da morte. Morte no sentido não do corpo físico, mas morte no sentido de não praticar o bem, de não fazer o bem. Quando nós não cumprimos com o nosso dever, quando nós não nos lançamos para o bem, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Agora, quando nós cumprimos com o nosso dever, quando nós praticamos o bem, quando nós nos importamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, estamos vivos, estamos vivendo. Estamos vivos. Então, somente através dessa união sincera, conhecendo, portanto, tendo a certeza da imortalidade, da alma. Aí nós vemos os pilares da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, que eles nos trazem essa certeza, nos trazem o relato daquilo que eles encontraram além túmulo, nos trazem o resultado daquilo, da somatória dos seus atos, e o que eles encontraram além túmulo, daquilo que eles fizeram quando encarnados, nos trazendo uma grande lição. Quando nós estamos, portanto, numa reunião mediúnica, nós espíritas, temos contato ali com os espíritos, a grande lição é essa. As condições que eles chegam, isso muito nos ensina de como proceder ou mudar a nossa conduta, da situação que nós encontramos, que nós vemos, em que eles chegam a nós.
trazendo o seu relato, trazendo as suas condições, os seus apegos, muitas vezes, os seus sofrimentos, a sua conduta cristalizado ainda no passado, no erro, naquela situação de não perdoar, muitas vezes, apegado aos seus bens, aos seus familiares, impedindo que eles possam crescer no sentido de amor, de estudo, de aprendizado, ignorando a misericórdia e a bondade de Deus. Então nós muito aprendemos nesse contato com eles a nos modificar, a aprender de fato como nós devemos nos portar. Como nós devemos nos portar. Então, somente a partir desse conhecimento, além túmulo, que a vida não cessa, é que nós vamos conseguir de fato trilhar esse caminho da redenção, de fato conseguir avançar em termos de evolução espiritual e aquilo que nos compete, vencendo, portanto, o egoísmo, vencendo o orgulho, vencendo a impiedade, vencendo a indiferença. E o próprio Mestre nos prometera isso, quando ele disse que eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido. Então, quando que tudo que se acha na lei vai ser cumprido? O que é a lei? O amor. Quando que o amor vai ser cumprido? Quando nós compreendermos. Quando encarnados e desencarnados se ajudarem mutuamente, nós compreendermos a necessidade da prática do bem e a realidade espiritual que nos cerca. Aí sim, nós seremos capazes de estabelecermos de fato essa fé, sedimentar de fato essa fé e tirar esse caminho. Não acaso que Allan Kardec nos diz no livro Céu e Inferno que o futuro das religiões, que o Espiritismo é o futuro das religiões, porque será incorporado todos esses pilares nas demais religiões. Todos aceitarão e compreenderão com o tempo que a morte não existe. A comunicabilidade com os espíritos, a necessidade da prática do bem, as muitas moradas na casa do Pai, que são os pilares da doutrina. Isso será dissipado pelas outras e todos assim compreenderão. Hoje nós vemos muitas de outras religiões que já aceitam isso, que já aceitam o paz, que já aceitam que na morte não é o fim, que você não fica dormindo, que tem a oportunidade de saber algo assim acerca de algum desencarnado, algum parente, alguma coisa nesse sentido. Então nós já vemos esse andar, nós já vemos isso acontecendo. E isso será cada vez mais intenso, porque nós vemos a mediunidade aflorando em muitas casas, em muitos corações. Em muitos corações. Então o Espírito de Verdade, ele continua dizendo: homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa inteligência. Não afasteis o facho de luz que a clemência divina coloca em vossas mãos, e que vos fará reconduzir-vos ao regaço de meu Pai. Ou seja, homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa inteligência. Ou seja, o que tem nos impedido de avançar é justamente os nossos interesses inferiores. Assim nos dizem os Espíritos na questão 858 do Livro dos Espíritos. O que caracteriza a imperfeição? A nossa imperfeição? O interesse inferior. Os nossos interesses pessoais. Nós colocamos esse interesse acima do bem, acima do amor. Nós nos corrompemos para satisfazer esses interesses pessoais. Muitas vezes a nossa caridade ela vai até o ponto onde os nossos interesses são feridos. A partir do momento que algum interesse pessoal nosso é ferido, acabou a caridade. Acabou a caridade. Então, nós somos fracos. Nós não conseguimos vencer muitas vezes esses interesses. Nós nos corrompemos para satisfazer esses interesses pessoais. Então nós temos sido fracos, porque não é a primeira vez que nós temos o contato com a religião. Não é a primeira vez que nós temos o contato com o cristianismo, com as mensagens do Mestre. Não é a primeira vez. Mas hoje nós temos a noção exata e nos é falado tudo isso, onde nós erramos, onde nós temos errado e qual o caminho a ser seguido. Então hoje nós não nos compete mais dizer que nós não sabíamos. Hoje nós sabemos. Não compete nos esforçarmos. Os Espíritos esperam isso de nós, o esforço.
Somente o esforço. Se vamos conseguir ou não, já é uma outra questão. Mas eles esperam de nós o esforço. O esforço e o reconhecimento. Então, não afasteis esse facho de luz que a clemência divina coloca em vossas mãos. Ou seja, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade em sua vida, onde você tem tudo em suas mãos, tanto conhecimento, a fim de vencer aquilo que está te atrapalhando. A indiferença, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os nossos interesses pessoais. E então ele dá um ensinamento que todos nós já conhecemos, né? Quando ele diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros de que nela se enraizaram são de origem humana. Além túmulo, que julgáveis o nada, vós vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sede os vencedores da impiedade. Então o segredo está aí: amai-vos e instruí-vos. O próprio mestre, ele, de certo modo, ele nos traz mastigado aquilo que nós devemos fazer, e ele já nos disse isso outrora, quando ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. O que é tomai sobre vós o meu jugo? Qual que é o jugo de Jesus? O amor. Amém. Aprendei comigo, instruí-vos. Então o mestre, ele vem, de certo modo, trazer-nos ou esmiuçar o seu próprio ensinamento de outrora. Amai-vos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, instruí-vos. Essa é a rota para a felicidade, para a nossa elevação. O estudo e serviço. Servir e estudar. Nós não conseguiremos, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 4, intitulado Instrução, nós não conseguiremos. Essa é a trilha para que a gente possa evoluir, estudar e servir. Estudar e servir. Amar, as duas asas, né, que nós tanto falamos, que nos conduzirão ao reino de Deus. O amor e a sabedoria. O amor através do serviço, através da prática do bem, da fraternidade e da caridade. O estudo, a sabedoria que começa na instrução, começa no estudo. E a partir dali a gente recolhe toda a influência dos, que eles dizem, os paladinos da luz, né? Aqueles que vieram outrora, aqueles que já evoluíram. Recolhendo a influência deles, então, a gente consegue alcançar o que é a sabedoria. Começa no estudo, começa na instrução. A partir dali, com a disposição sincera em aprender, então nós recolhemos a influência desses espíritos superiores e nós conquistamos, portanto, a sabedoria. Mas a rota é essa: estudar, servir. É isso que nos trará, de fato, o caminho, nos trará, de fato, a iluminação e a elevação que nós tanto almejamos e que nos aguarda, que todos nós um dia conquistaremos. Que todos nós um dia conquistaremos. Questão do amor, me recordo de uma mensagem no próprio livro Nosso Lar, capítulo de número 18, intitulado O Amor, o Alimento das Almas. Em determinado momento, o benfeitor dirige-se a André Luiz e diz a ele, né, que ele ainda ignorava, muitos ignoram ainda, que o sustentáculo da alma humana é o amor. O que sustenta a alma, o que nutre a alma é amor. É o amor. E que nós compreenderemos mais tarde que uma simples conversação amiga, um interesse de como está o nosso semelhante, isso tudo é amor. Nós nos nutrimos nesse momento. Então, a preocupação que nós nos dispensamos para com o nosso semelhante, aquela conversação amiga, que muitas vezes nós saímos melhor do que nós estávamos, aquele interesse fraternal que nós demonstramos uns com os outros, isso é amor. Esse é o momento onde a nossa alma está se nutrindo. Está se nutrindo. Então, nós aprendemos com Jesus, eu amai-vos uns aos outros, mas é muito além da caridade que nós então entendemos e compreendemos nessa mensagem do Mestre. Vai muito além da caridade. Vai muito além.
Então, a disposição sincera em querer ajudar, em ali demonstrar preocupação, compaixão com a pessoa, isso já é amor. A alma nutre-se disso, ela se nutre disso. Então, esse é o maior sustentáculo da alma humana. Por isso que a mensagem do Senhor faz tão bem para nós. Porque tem amor, é uma mensagem do quê? De amor. Tudo que é edificado no amor permanece e multiplica ainda mais. Não acaba. Nunca acaba. Nunca termina. Todos os atos de Jesus foram o quê? De amor. Mais de 2000 anos se passaram e a mensagem dele só aumenta, só cresce. Só cresce. Em 3 anos só que ele teve ali a sua missão, olha o tanto, olha até hoje. Olha a própria Dona Nina, na sua existência. Nós estamos colhendo os seus frutos de amor até hoje. E vamos continuar colhendo até sabe lá quando. Quantas pessoas que passaram, que foram ajudadas, quantas pessoas estão tendo oportunidades aqui de trabalho devido ao quê? A sua sementeira de outrora, de amor. Quantas pessoas? Nós, tanto que nós estamos sendo ajudados, quantas oportunidades nós temos de trabalho devido ao quê? A sua sementeira de outrora, aquilo que ela fez lá atrás. Amor. Tudo que é feito no amor permanece e se multiplica cada vez mais. Então, no item de número 6, vou ser bem rápido aqui, que nosso tempo está esgotando, tem um determinado momento que o Espírito de Verdade ele nos faz assim, nos fala dessa forma. Em verdade vos digo, aqueles que carregam os fardos e assistem os seus irmãos, esses são bem amados meus. Então o Mestre vem como outrora. Em verdade vos digo. Quando ele diz em verdade vos digo, pode esperar. Aqueles que carregam os fardos e assistem os seus irmãos, esses são bem amados meus. Então onde que está o Mestre? Onde que está o Mestre? A gente fica à procura dele, a gente fica pedindo tanto para ele, a gente vem no centro, na expectativa de estar perto dele, mas onde que de fato ele estará e onde de fato que acontecerá esse encontro? Naqueles que tanto necessitam, os pobres deserdados muitas vezes, naqueles que passam por aflições, naqueles que sofrem, nesses que nós ajudamos a carregar os seus fardos, nesses que nós assistimos esse nosso irmão. Ali ele está, ali a presença dele é certa, nesse momento. Então esses que demonstram a misericórdia, que demonstram a compaixão, que ajudam a carregar os fardos pesados das vidas dos seus semelhantes, desses que assistem os seus irmãos de perto, as suas necessidades, aquilo que eles precisam, esses são bem amados meus. São bem amados meus. Então essa mensagem do Cristo, ela mexe, ela tem o poder de mexer de fato ali com as nossas entranhas, de fato com o nosso coração, fazer estremecer a nossa alma, que a gente compreenda de fato aquilo que nós devemos fazer e executar. Aquilo que nós devemos fazer e executar. No item de número 7, eu me recordo de uma passagem do Espírito de Verdade que ele diz assim: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E qual que é esse remédio que nos há de curar? O amor. Nós entendermos o amor. Nós conseguirmos vencer o que? A impiedade e a indiferença. Nós nos dobrarmos o que é o sentimento. Que muitas vezes nós julgamos ser fraqueza. A partir do momento que nós compreendermos isso, que nós andarmos em harmonia com os ensinamentos, com as leis divinas, estaremos curados. A partir do momento que nós vencermos as paixões que ainda prevalecem em nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, nós haveremos de sermos curados. Nós seremos curados. Sabemos que as enfermidades do nosso corpo, elas começam justamente de dentro para fora. De dentro para fora. Quando nós nutrimos ali algo de ruim, quando nós alimentamos
ali algo de ruim, sai com o tempo, isso sai no nosso corpo. Muitas vezes, como nos dirá Emmanuel, as enfermidades, o câncer, ele começa o quê? Um sentimento que nós não superamos. Um sentimento que nós não superamos, nós ficamos ali remoendo. E muitas vezes com a vida de excesso que nós levamos, com a vida desregrada, isso somente piora e agrava aquela enfermidade, aquela doença. Então nós então adquirimos a enfermidade, nós então acabamos por sofrer. Então o remédio que vos há de curar é o que? Viver em harmonia. Viver em harmonia com as leis de Deus. Viver em harmonia o que? Se dobrando o que é o amor, a compaixão ao bem, a prática do bem. E nós vamos compreender mais tarde que a prática do bem nada mais é que um dever para nós. Nada mais é que um dever em nossas vidas. Um dever. Nossa encarnação é justamente para isso. De nos fazer evoluir e nos colocar em condições de cumprir a nossa parte na grande obra da criação. Auxiliar a evolução daqueles que compartilham conosco ali a nossa vida, a nossa existência. Os espíritos superiores vêm ao nosso encontro a fim de nos ajudar, nos fortalecendo para que nós possamos nos mantermos no caminho do bem. Esse é o grande trabalho deles. Vem o que? Carregar os nossos fardos, vem o que? Nos assistir, vem o que? Nos fortalecer para que a gente continue no caminho do bem. Para que a gente possa permanecer no caminho do bem. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E para encerrar, no item de número 8, o Espírito de Verdade nos dá ali a fórmula para que a gente consiga vencer a impiedade. A forma ou a conduta que nós devemos adotar, que é viver em devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação, segundo o Espírito de Verdade, é uma prece contínua. É uma prece contínua. Quantas vezes nós estamos muito bem, fazemos uma prece, e então desce ali aquele influxo, e nós melhoramos, e passa aquele estado ruim que nós estávamos, a gente permanece ali naquelas alturas espirituais, podemos por assim dizer, e queremos permanecer ali naquele estado de prece. A gente vem no centro espírita, reza, faz trabalho, sente ali aquele bem-estar, sente-se muito bem, mas a gente sai daqui e fala, eu saí do centro, eu perdi. Queria permanecer ali naquele estado, naquela vibração alta. Como que a gente permanece nessa vibração alta? Vivendo devotamento e abnegação. Abnegação. Vencer, sacrificar os nossos desejos materiais em prol do nosso semelhante. Devotamento, devotar-se por uma grande causa, muitas vezes, devotar-se para o bem, devotar-se pelo nosso próximo. Aquele que vive com devotamento, aquele que vive em abnegação, vencendo o seu egoísmo, o seu ego pelo seu semelhante, esse de fato consegue viver com caridade e com humildade. Nele se encerram todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Que viver-se devotado ao seu semelhante é a caridade. Agora, viver em abnegação, o que exige de nós o que? Humildade. Em reconhecer a nossa condição, que nós precisamos do nosso semelhante. Nós então fazemos essa análise, vemos ali as nossas condições, aquilo que precisa melhorar, para sacrificar em nós e auxiliar o nosso semelhante. Então, quando nós vivemos com devotamento, quando nós vivemos em abnegação, consequentemente caridade e humildade, nós então vivemos uma prece contínua. E segundo o Espírito de Verdade, a sabedoria humana está nessas duas palavras. Viver em devotamento, viver em abnegação. Então nós temos o roteiro traçado. Compete-nos somente a nós esse exercício diário, para que a gente possa, de fato, abafar as nossas más tendências, nos transformarmos e assim aproveitar essa grande oportunidade, esse facho de luz que é colocado em nossas mãos através do Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.